Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje vou falar sobre um cenário de novas oportunidades para quem quer atuar com mediação. Fica aqui comigo e confira. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre um novo cenário de oportunidades para quem quer atuar com mediação. Você que é bacharel em Direito, que ainda está fazendo o exame de ordem, ou que já fez o exame de ordem, já passou ou que não passou, não importa, mas que quer enxergar um novo horizonte profissional, a mediação pode ser esse caminho para você. Conciliação e mediação é o tema do momento. O novo Código de Processo Civil trouxe e estabeleceu como regra a obrigatoriedade da tentativa de conciliação e mediação, da audiência obrigatória. Basta que uma das partes diga que quer a audiência ou que o requerido não diga nada, que a audiência será obrigatória. Para que a audiência não aconteça, é necessário que todas as partes manifestem desinteresse na realização dessa audiência. E nos casos de família, a audiência será obrigatória em qualquer situação. Então é um novo cenário de oportunidades. Por quê? Porque o Poder Judiciário, por mais esforço que tenha, por mais investimento que se faça, não está suficientemente aparelhado para dar conta de toda essa demanda. Ele não tem servidores suficientes para atuarem como conciliadores e mediadores. Ele precisa de mão de obra qualificada para isso. Naturalmente, que ele vem fazendo há alguns anos, desde a criação dos Centros Judiciários de Solução de Conflito, pela Resolução 125 de 2010 do CNJ, ele vem criando medidas no sentido de ampliar a conciliação e a mediação, de estruturar, de dar mais capacitação às pessoas, de qualificar e preparar novos conciliadores e mediadores. Mas ainda assim não conseguiu adequadamente preparar o contingente de pessoas que ele necessita para dar vazão a todo esse volume de processo. Lembramos aqui que no Poder Judiciário já orbita em torno de 100 milhões de processos. Em todos esses processos podem ser feitas tentativas de conciliação e mediação, exceto naqueles casos específicos em que o direito seja indisponível, que não seja transacionável. Mas em grande parte dos casos isso é possível, até mesmo nas questões que envolvem o Estado e até mesmo nas questões de matéria penal, em grande parte das situações é possível nós termos a figura da transação penal. Então a atuação de conciliadores e mediadores é cada vez mais presente. O volume de pessoas será necessário é imenso. O CNJ está modelando, parametrizando como formar essas pessoas e caberá a cargo dos tribunais de justiça fazer cursos de formação. Mas, paralelamente a isso, o CPC trouxe inovações muito importantes, que ele permite o cadastro nacional de conciliadores e mediadores e de instituições que se dedicam à conciliação e mediação. E aí abre um horizonte de oportunidades muito interessantes para quem está fora do Poder Judiciário, mas quer atuar como auxiliar da Justiça. Isso será uma atividade que poderá ser voluntária, sim, como tem sido até aqui, em sua grande maioria, mas já previsto no novo CPC, também poderá ser uma oportunidade remunerada, porque o Poder Judiciário vai estabelecer parâmetros através do CNJ para remunerar essas pessoas. Então, a partir desses parâmetros, nós já temos um exemplo agora recente em São Paulo, foi feita uma lei estadual em São Paulo fixando parâmetros para a remuneração dos mediadores. Então é possível que isso se multiplique Brasil afora, assim como poderão haver concursos. E as partes, mediante esse cadastro, terão acesso às estatísticas dos conciliadores e mediadores e, mediante essas estatísticas, poderão escolher conciliadores e mediadores à luz da sua habilidade, da sua competência e dos seus resultados. Então tá aí, é uma questão de empreender, de realizar grandes trabalhos com seriedade, com dedicação, com competência e, naturalmente, colher os frutos desse sucesso. Isso está aí à sua porta. Março de 2016 será obrigatório pelo novo CPC. Tudo já está acontecendo agora. Todo mundo já está correndo,
formações estão acontecendo. Existem instituições privadas que formam conciliadores e mediadores, assim como existem os próprios tribunais de justiça nessa missão. Fique atento às oportunidades que os tribunais vão fazer, eles podem inclusive realizar concursos públicos em relação a isso. Então vamos agora à pergunta da internauta, só para que a gente possa tratar especificamente sobre os pontos que ela nos perguntou. Vamos agora, só abrindo aqui, instante, porque eu estou aqui fora do Brasil, recebi, estou olhando aqui no meu celular mesmo a mensagem. Bom, é a Cristiane Muniz quem nos pergunta. E a Cristiane diz o seguinte: sou formada em Direito em Recife e morando agora no litoral sul do estado para acompanhar os pais idosos, vi que em minha cidade não existe nenhuma câmara de mediação e arbitragem. Ainda não passei na OAB e desempregada vi na mediação a possibilidade de unir o meu desejo de conciliar as partes, assim como desafogar o judiciário pela quantidade de demandas paradas, contribuindo de algum modo a fim de me sentir útil depois de 6 anos de curso. Acabei buscando na internet para tomar conhecimento de algumas informações, a fim de saber se é possível montar uma câmara por aqui, e acabei encontrando seus vídeos muito didáticos. Nessa cidade funciona um fórum e 2 escritórios de advocacia. No entanto, surgiram algumas dúvidas. É preciso que eu faça algum curso para me capacitar? Então vamos responder a primeira pergunta. Sim, se você quiser atuar como mediador, auxiliar da justiça, mediador judicial ou até mesmo mediador privado, é necessário se capacitar, é necessário informação de qualidade, preparação com a parte teórica e com a parte prática. Esses cursos são oferecidos por instituições privadas que capacitam para a mediação privada, e você tem cursos oferecidos pelos tribunais de justiça com parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça ou por multiplicadores que os tribunais de justiça prepararam através da formação de instrutores em mediação e que se espalham em ordem dos advogados do Brasil, em seccionais de todo o país e em outras instituições para ministrarem esses cursos. Muitas vezes eles são pagos, outras vezes eles são gratuitos, com uma contrapartida de que você atue em determinadas demandas e naturalmente também contribua com a formação de outros mediadores. Então fique atento, os tribunais de justiça anunciam permanentemente isso. Acompanhe também as divulgações do Conselho Nacional de Justiça. É sim necessário, porque existe toda uma técnica, toda uma métrica de como fazer essa atuação e toda uma técnica, conhecimento, know-how para que se possa desenvolver e aplicar com eficiência, ampliando a possibilidade de que as pessoas efetivamente cheguem a um resultado de consenso por vontade própria, por decisão espontânea, mas mediante o estímulo que é feito pelos mediadores ou pela sugestão dada pelos conciliadores. Vamos seguir aqui nas outras perguntas da Cristiane Muniz. Se sim, onde e com quem poderia fazer? Já respondi. O CNJ dá as instruções gerais, os tribunais de justiça realizam e existem instituições privadas também que realizam esses cursos. Em Recife tem? Sim, em Recife eu acredito que tenha, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, então se informe no Tribunal de Justiça. O curso pode ser virtual? Existem cursos virtuais sim, mas esses cursos são apenas introdutórios, de sensibilização, não são cursos de formação de mediadores. Um curso de formação de mediador, a princípio, segundo as técnicas de preparação desses cursos, em geral são cursos presenciais. Para o caso da solução de problema, que documento terá validade de que o acordo entre as partes vai ter validade. Então, para a resolução do problema, qual é? Você vai fazer um termo de conciliação. Primeiro haverá um documento de compromisso pela utilização do serviço de mediação, ou uma cláusula compromissória, um termo de compromisso, que estará definindo o início desse procedimento,
habilitando aquele profissional como mediador para auxiliar as partes na condução do caso e, naturalmente, auxiliando elas a entenderem e compreenderem melhor a questão e chegarem por si à solução. Sim, existe a necessidade de que tudo isso seja documentado, colocado por escrito, e o documento será um termo de conciliação, em que as partes estarão ali acordando. Esse documento tem validade de título executivo extrajudicial, se for fora do aparelho estatal, se for dentro, homologado pelo juiz dentro de uma mediação judicial e homologado pelo juiz, será considerado título executivo judicial. Porém, mesmo feito fora, tem plena validade jurídica, obriga as partes e é título executivo extrajudicial, caso as partes não venham a cumpri-lo espontaneamente. A outra pergunta é: será preciso ser reconhecido por alguma instituição, como a OAB ou outras jurídicas? Não, a OAB ainda não tem esse papel, embora isso seja sempre tema de discussão interna dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, mas a priori ela não tem ainda nada regulado sobre isso. Porém, o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, estabelece que o CNJ e os Tribunais de Justiça dos Estados e os federais realizarão cadastro de conciliadores e mediadores, assim como de instituições privadas. Portanto, a melhor maneira de se credenciar e de ter o prestígio, a respeitabilidade e a credibilidade da sociedade é cumprindo os requisitos que forem definidos por esses tribunais e pelo Conselho Nacional de Justiça e se cadastrando para uma atuação. Inclusive, estará seu nome lá a serviço do cidadão para que você possa ser escolhido. Muito embora o novo Código de Processo Civil autorize também que as partes possam escolher um conciliador ou mediador que não esteja cadastrado, ou seja, que atue de forma privada e que se peça a suspensão do processo para desenvolver essa tentativa de conciliação e mediação e, em conseguindo, retorne ao processo com essa informação, quiçá até mesmo pedindo a homologação judicial. Prossegue ela nas suas perguntas, a Cristiane Muniz. A Câmara precisa ter CNPJ, estar vinculado ao governo ou a alguma entidade? Não, a Câmara, melhor dizendo, a Câmara precisa ter CNPJ, estar vinculado a algum órgão do governo ou entidade? Não. A Câmara não precisa estar vinculado a nenhum órgão especificamente, porém, ela deve, preferencialmente, para que possa ter a escolha das partes, e caso queira atuar com mediação judicial, especificamente mediação judicial, ela deve se cadastrar perante o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais de Justiça. Sim, ela tem que ter CNPJ, como toda empresa precisa ter, ela tem que estar cadastrado, regular, cumprir todas as formalidades que o Estado estabelece para o funcionamento de uma empresa regular. E aí ela pergunta: e o certificado Parconima, como conseguir? Bom, quem está falando de certificado Parconima, para quem não entende ainda, apenas vamos esclarecer que Parconima é um selo de certificação de qualidade criado pelo CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, uma instituição privada, associativa, mas que tem grande prestígio e credibilidade. E as instituições em geral querem se cadastrar e se credenciar junto ao CONIMA exatamente para desfrutar da credibilidade que eles têm. Mas para certificar a qualidade, padrões mínimos de funcionamento, atuação, com respeito a regras éticas, naturalmente a preceitos jurídicos importantes, eles criaram o selo Parconima, um selo novo que está ainda em fase experimental e foi lançado. Então é necessário seguir toda uma documentação que eles estabelecem, pagar as taxas e percorrer o caminho de certificação que é exigido segundo as regras do CONIMA e do Parconima. Então eu sugiro que consulte o site do CONIMA, conima.org.br, e verifique as informações complementares sobre o selo Parconima lá no site do CONIMA. Seguindo aqui nas considerações finais, quanto se pode cobrar de honorários para esse tipo de trabalho? Cristiane, bom, a mediação privada, você pode estabelecer os honorários livremente, de acordo com o prestígio, o conceito que você erguer, a complexidade da causa,
o vulto econômico dessa causa. As câmaras de instituições de mediação e arbitragem, as instituições de mediação e arbitragem que já estão em funcionamento, muitas delas já têm tabelas específicas de honorários de mediação. Sugiro que você consulte as tabelas de honorários de mediação nas diferentes câmaras que estão em funcionamento no país. Se você quiser saber sobre câmaras em funcionamento no Brasil, eu sugiro que você procure um site que tem informações, inclusive você pode se cadastrar lá também, depois que se certificar para atuar como mediadora, que é o site da adambrasil.com, adambrasil.com.br, que tem informações sobre instituições de mediação e arbitragem, além do próprio CONIMA e também da FECEMA, a Federação Catarinense de Entidades de Mediação e Arbitragem. Lá tem várias instituições credenciadas, você pode consultar o site de cada uma delas e acessar as tabelas de honorários, consultar os valores que são cobrados de mediação em cada uma dessas instituições. Se você quiser ter também uma visão sobre tabela de honorários, mas aí especificamente sobre de arbitragem, eu sugiro que assista um dos nossos vídeos em que eu digo sobre as tabelas de honorários de várias câmaras de arbitragem no Brasil. E o título do vídeo é O Fim do Mistério, Quanto Custa um Processo de Arbitragem. Assista o nosso vídeo no nosso canal Momento Arbitragem no YouTube ou em nosso site www.momentoarbitragem.com.br, e lá tem bastante informação sobre esse assunto. Seguindo ainda nas perguntas, agora, para a mediação judicial, apenas complementando a pergunta dos honorários, os tribunais, mediante parâmetros definidos nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça, vão fixar a forma de remuneração dos mediadores. Então lá terá parâmetros. Se você quiser já ter uma noção de como está funcionando em alguns estados, verifique no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e agora com a lei paulista, a lei que remunera os mediadores em São Paulo. Então também consulte a Lei Paulista de Mediação. Se você quiser mais informações, me mande um e-mail que eu te mando a própria lei por texto para que você possa consultar. Lá define parâmetros de remuneração, claro que esses valores são corrigidos pelas unidades fixadas na própria lei, mas o que eu posso te adiantar, não são remunerações lá tão atraentes. Para que se tenha uma remuneração satisfatória, minimamente satisfatória, você terá que atuar em muitas demandas para que isso se justifique. Mas na mediação privada a realidade pode ser bem diversa do que essa, e é bem provável que até mesmo na mediação judicial os tribunais regulem os botões na medida em que perceba que precisa de contar com mais profissionais e que não está sendo estimulante o suficiente a remuneração que tenha fixado, e vá regulando os botões para tornar mais atraente, mais vantajosa a atuação do mediador. Portanto, é mesmo um grande cenário de oportunidades para quem quer atuar com conciliação e mediação. Você que é bacharel em Direito ou que você já é advogado e ainda está mapeando como vai tocar a sua carreira daqui para frente, pense com carinho nessa possibilidade. As oportunidades estão aí. Quem for empreendedor, quem for competente e sério no que se empreender e se dedicar a fazer na atuação com mediação privada e mediação judicial, como auxiliar da Justiça e colaborador do Poder Judiciário, provavelmente terá um cenário, um caminho de grandes oportunidades. Então, Cristiane Muniz, estão aí as respostas que você formulou, para as perguntas que você formulou. Espero ter correspondido às suas dúvidas. Estamos aqui à sua disposição e à disposição de todo mundo que queira formular perguntas. Esse é um exemplo. Você pode fazer perguntas para mim, interaja comigo. Meu e-mail está aparecendo na sua tela. Mande uma pergunta, uma crítica construtiva, um comentário, um elogio, o que desejar fazer. Interaja comigo, terei grande prazer de interagir contigo. No mais, você já sabe, me encontra no Momento Arbitragem toda semana no nosso canal do YouTube. Aliás, te convido, assina agora o nosso canal do YouTube e no nosso site momentoarbitragem.com.br. Muito obrigado por sua audiência mais uma vez. Até o próximo programa. Grande abraço para você.